E hoje eu gostaria de continuar com o exemplo de Pedro, Mateus 26, 31. E o título desta minha exortação, não é um ensino mesmo, é uma exortação que eu creio que é de Deus para a tua vida. É: Senhor, desperta o meu coração. Nós precisamos fazer esta oração: Senhor, levantando os nossos braços para o céu, Senhor, desperta o meu coração. Que este seja um tempo que eu não adormeça. Que este seja um tempo que eu não vá por outros caminhos que façam adormecer o meu coração. Mas que neste tempo o meu coração possa estar mais desperto do que nunca para o Senhor, para as coisas do Senhor. Mateus 26, 31. Então Jesus lhes disse: todos vós, esta noite, vos escandalizareis em mim. Porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. Mas Pedro respondeu, disse-lhe: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. E disse-lhe Pedro: ainda que seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Oh Senhor, me entregue nas tuas mãos, te peço a tua direção, Senhor. Sejas tu a falar com cada um de nós, Senhor. Que apenas quer ser um instrumento nas tuas mãos, não para falar o meu coração, mas o teu coração para cada um de nós nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Jesus está aqui a ter uma conversa com os seus discípulos. Está a dizer o que irá acontecer. E uma das coisas que ele fala é que ele irá morrer, irá ressuscitar. Muitos irão ficar escandalizados. O rebanho se vai dispersar. E Pedro, com toda a sua prontidão, ousadia, ele é claro: jamais eu vou me escandalizar de ti. E ainda que todos te neguem, eu, se for preciso ou se for necessário, eu morrerei contigo. Esta é a intenção de Pedro. Este é o coração de Pedro. Pedro não está aqui a ser hipócrita, coisa nenhuma. Pedro está aqui a ser honesto, está a ser verdadeiro, está a abrir o seu coração. Esta é a sua intenção. E para resumir a história, sabemos que Judas foi e entregou Jesus a troco de 30 moedas de prata. Mais tarde, os soldados vêm para prender Jesus, levam-no preso. Nessa altura, os discípulos ficam meio sem saber o que fazer, vão meio atrás, mas mais assim de longe. A palavra de Deus diz que até Pedro começa a seguir Jesus, a ver o que é que está a acontecer, mas assim meio de longe. E enquanto Jesus está a ser interrogado lá pelo sumo sacerdote, pelos doutores da lei, né? Está a ser interrogado, Pedro está cá fora com a multidão. Junta-se ali uma fogueira onde as pessoas estão para se aquecer, e alguém olha para ele, uma mulher, diz: olha, tu também é lá do Jesus, lá do Galileu. E ele de repente ele diz: não, eu nem o conheço. Isto aconteceu a primeira vez. A segunda vez alguém disse: não, mas olha, eu também te vi lá. Ele diz: não. E a segunda vez ele nega Jesus. E a terceira vez ele até começa tipo a praguejar, a amaldiçoar: não, coisa nenhuma, não conheço nada. Alguém diz: olha, não, mas a tua conversa te denuncia. Ele diz: não, nada disso. E quando ele nega a Jesus pela terceira vez, Mateus 26, verso 75 diz assim: e lembrou-se Pedro das palavras de Jesus, que lhe dissera: antes que o galo cante
3 vezes me negarás. E saindo dali, diz a palavra de Deus, que ele chorou amargamente. Pedro não é hipócrita. Quando ele diz, se for necessário morrer contigo, eu jamais vou negar-te, ele está a ser verdadeiro. Mas quando isto acontece, ele cai em si, ele se lembra das palavras de Jesus e ele chora amargamente. Mas como é que foi possível eu fazer isto? Ele fica como que incrédulo, olhar e desiludido com ele mesmo. Como é que eu fiz uma coisa destas? Porque de facto este Pedro foi aquele que conseguiu fazer a pior declaração, que foi negar Jesus. Mas uns tempos atrás ele tinha feito a maior declaração lá em Mateus, no capítulo 16, quando Jesus está a falar com os seus discípulos e a perguntar, olha, o que é que os homens dizem que eu sou? E ele diz, tu és o Elias, tu és o João Batista. E vocês, quem é que dizem que eu sou? E Pedro olhou para Jesus e disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus olha para ele, bem-aventurado homem, não te revelou a carne e o sangue, mas o meu Pai Celestial que está nos céus. E como é que é possível este Pedro ter estes dois extremos em que numa altura faz a maior declaração de todos os tempos e também foi capaz de fazer a pior declaração de todos os tempos? Porquê que nós, seres humanos, temos esta tendência de nos deixarmos adormecer, espiritualmente falando? Porque o sono carnal é algo bom, necessário. Uma boa noite de sono nos revigora, nos coloca de novo, novos, preparados para mais um dia. É ótimo. Mas se nós olharmos para a palavra de Deus, o sono que eu estou a falar, espiritualmente falando, quando a nossa alma adormece, é terrível. Sansão adormeceu e quando acordou, e quando eu estou a falar adormeceu, não estou a falar carnalmente, mas espiritualmente, quando acordou, ele tinha feito muitos disparates. As 10 virgens, 5 delas adormeceram, de tal maneira que perderam o noivo. Então, o dormir na alma, espiritualmente falando, é algo catastrófico. Davi, homem segundo o coração de Deus, a certa altura ele adormece. Parece que fica anestesiado e em vez de ir para a guerra, não vai para a guerra, vai à janela, vê Betseba a tomar banho, chama ela ao palácio e a toma. Deita-se com ela, mulher de Urias. Ou seja, ele adormeceu e quando ele deu conta, quando é que ele acordou? Quando o profeta Natan, em 2 Samuel, capítulo 12, o confrontou com esta realidade, ele, ai de mim, então escreve o Salmo 51, tem misericórdia de mim, ó Deus. Tem misericórdia de mim. Por isso este título, Senhor, desperta o meu coração. Parece que há alturas na vida que simplesmente nós adormecemos, ficamos tipo anestesiados, adormecidos e precisamos que o Senhor nos desperte. Esta atitude dele que nós acabamos de ler, que eu vou dizer assim, de autoconfiança, podem te negar todos, eu jamais te negarei. Até o dia ou a hora que ele negou, é uma caminhada. É uma caminhada que às vezes muitos de nós apalmilhamos sem nos apercebermos. Muitos de nós às vezes as fazemos, só que não nos percebemos que as estamos a fazer. Por exemplo, ali ele estava autoconfiante, é aquela confiança, não, aquele caiu, eu nunca fazia isso. Aquilo nem parece, vou lá à igreja fazer o quê, pastor? A gente vai lá à igreja, não sei fazer o quê, olha, vale mais não ir. Alguma vez eu fazia isso. Não, nós temos que ser, ou seja, aquela confiança. Eu nunca eu fazia um disparate daqueles. Mas a seguir, acontece o quê? Eu vou ser rápido. Acontece Mateus,
Jesus vai até ao jardim do Getsemane e vai orar. Ele convida Pedro e mais alguns a orar. E quando Jesus se retira um bocadinho para orar, diz a eles para orar, e quando volta, eles estão a dormir. Então, vocês nem conseguem orar comigo uma hora, nem uma hora, é o mínimo. E volta, e quando volta, ele está outra vez a dormir. Ou seja, a autoconfiança. Segundo, olha este caminho que é tão escorregadio e às vezes imperceptível. Eles deixam-nos de orar. Não, já não tenho tempo, não, mas Deus sabe, Deus compreende, tal. Deixamos de orar. E quando deixamos de orar, quando deixamos de procurar Deus, de buscar Deus, a direção de Deus, terceiro, sabe o que acontece? Começamos a agir por conta própria. Eles saem do jardim do Getsemane, os soldados vêm até eles, até Jesus para o prender, com Judas, não é? E quando há aquele encontro, o que é que Pedro faz? Diz a Bíblia que ele saca da espada e corta a orelha a um soldado. Ele vai logo lá pela força e tal. E nós agimos por conta própria. E normalmente nós fazemos disparates quando agimos por conta própria. Porquê? Porque nos achamos autoconfiantes, deixamos de orar, começamos a tomar decisões precipitadas. Graças a Deus que Jesus estava ali, pôs a mão naquele soldado e colou, entre aspas, curou a orelha daquele homem. Mas olha este agir por conta própria. E Jesus vai levar preso. É levado preso. E o que é que ele começa a fazer? A seguir Jesus, porém agora de longe. É uma caminhada que às vezes nós não nos apercebemos que estamos a fazer. Autoconfiantes. E quando estamos confiantes, não precisamos assim de orar, buscar. Não, eu já sei o que é. Já sou crescido. E quando nós já somos crescidos, quando nós deixamos de orar, começamos a agir por conta própria. E quando começamos a agir por conta própria, nós não nos apercebemos, mas começamos a seguir Jesus, porém, de longe. Não, pastor, eu estou lá a ouvir. Eu não fumo, mas eu estou lá a ouvir. Eu estou lá. Não, e pá, Deus sabe. Começamos a... o coração não está lá, a paixão não está lá, a entrega não está lá. Aqueles pensam, eu não estou lá online naquela hora, mas eu depois à tarde ouço, eu depois não sei o quê. E começamos a perder alguns princípios que nós tínhamos. E achamos que é só hoje. Mas irmãos, o é só hoje é aquela história do amanhã fia-se, hoje não. Amanhã fia-se, hoje não. E o homem vai lá outra vez para amanhã comprar a televisão. Amanhã fia-se, hoje não. Eu venho cá amanhã. Eu venho cá amanhã. Amanhã fia-se. Então amanhã eu faço. Vamos protelando. E não nos apercebemos que estamos a seguir Jesus, porém, de longe. E o que é que acontece? Ele está cá fora e ele está-se a aquecer na roda, no lume dos escarnecedores. E às vezes nós damos mais esse passinho. Estamos a conviver com o A, com o B, esse pessoal que goza de Deus, escarnece da igreja e nós às vezes não nos sentimos muito bem, mas estamos lá. Mas não nos assumimos, não tomamos uma posição e pronto. E nos calamos. Autoconfiantes. Depois começamos a deixar de orar. Começamos a agir por conta própria. Começamos a seguir Jesus de longe e a nos sentar na roda dos escarnecedores. E quando damos conta, Pedro estava a negar Jesus. Quantas vezes nós já não fizemos o mesmo que o Pedro? Quantas vezes? Quantas vezes nós já não negamos Jesus? Quantas vezes? Porque também a verdade é esta, tal e qual como Pedro, também há alturas na nossa vida que nós negamos a Jesus, nós adormecemos, ficamos tipo anestesiados e fazemos esta caminhada, mas não sabemos que a estamos a fazer. Por isso é que é este sono da alma, este sono espiritual, esta cegueira, que estamos a caminhar para o abismo, mas não nos apercebemos. Achamos que estamos a caminhar em vitória, em sucesso, etc. Às vezes quando fazemos o disparate é que... o que é que eu fiz? Porque cada vez que nós mentimos, nós estamos a negar o Jesus que nos diz a cada um de nós, falai a verdade. Cada vez que nós somos indelicados com alguém, negamos o Jesus que nos diz para nós tratarmos os outros com amor, com bondade, com delicadeza. E às vezes é lá na pressão do trabalho ou em casa, sei quê, e de repente alguma coisa acontece, solta-lhe a tampa e ele...
leva tudo à frente, aquilo parece quase um vulcão. Depois a pessoa, pronto, eu sou cristão, mas também pronto. Quem não se sente não é filho de boa gente, mas isso não é nenhum versículo bíblico. Isso é mesmo um ditado popular. Mas estamos a negar o Jesus que diz para nós termos domínio próprio. Estamos a negar o Jesus que diz para nós amarmos o próximo. Estamos a negar o Jesus porque diz para nós vencermos o mal com o bem. Estamos a negar o Jesus que diz, olha, não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Ou usamos a internet, sei lá, para dar uma olhadita ali na pornografia. Ou, sei lá, olha irmãos, quantas vezes nós também negamos Jesus, como Pedro fez. Quando nós negamos o dízimo sabendo que Deus diz que lhe pertence, nós estamos a roubar a Deus. Quantas vezes? Pedro, de facto, quando foi confrontado, tu és lá o tal, também seguidor de Jesus, o Galileu e tal, ele teve uma grande oportunidade para dizer, sim senhora, eu sou um seguidor de Jesus, mas não o fez. Quantas vezes, às vezes, nós também temos essa oportunidade para tomar uma posição, sim, eu sou um seguidor de Jesus, sim, eu vou lá à igreja, qual é o problema? Mas não o fazemos. Na altura estão a gozar, estão a escarnecer, estão a falar até de algumas coisas que às vezes até são verdades e a gente, para não ser conectados com aquela gente, às vezes também negamos a Jesus. Porquê que Pedro negou Jesus? Ele era um homem, estava a viver um cristianismo hipócrita? Não, claro que não. Às vezes são as situações da vida. O desejo dele era, se for preciso, eu morro. Mas quando confrontado com essa possibilidade de ser preso como Jesus, ser chicoteado como Jesus, ou ser morto como Jesus, a carne foge. Não estamos a falar de hipocrisia. Estamos a falar da realidade da vida, que às vezes somos confrontados e perante a pressão, perante a dificuldade, nós recuamos, damos um passo atrás. Claro que podemos usar versículos bíblicos, mas a verdade é que nós sabemos que damos um passo atrás. A verdade é que nós sabemos que não tomamos ali uma posição, não ficamos firmes e fortes, como a semana passada o Paulo falou do Estevão, no dia que foi apedrejado, no dia que ele estava a falar, ele não deu um passo atrás e disse, não, pronto, não é bem assim. Não, ele falou com toda a ousadia, isso custou a sua vida, mas ele não deu um passo atrás, ele não negou Jesus, ele ficou firme, por isso disse, Senhor, desperta o meu coração. Eu oro por mim mesmo, oro que essa seja a nossa oração nesta manhã, Senhor, desperta. Pedro teve essa oportunidade, mas não o fez. O que é que Jesus diz lá em Mateus 5,14? Vós sois a luz do mundo. E a minha pergunta é esta: porquê é que há tantas trevas neste mundo? Provavelmente é porque nós não estamos a brilhar o suficiente. Quando eu estou em casa e há escuridão, e nesta manhã, quando levantei bem cedo, que a sala é uma escuridão, mas quando eu toco no interruptor, luz, tudo fica iluminado. Provavelmente nós não estamos a iluminar ou a brilhar tanto como devíamos. Somos a luz do mundo, então tem que haver mais luz neste mundo. Então temos que ter a oportunidade, ou não fugir das oportunidades, dizer sim, eu sou um seguidor de Jesus. Quantas vezes nós fazemos coisas, não de um filho de Deus, eu não sei se vocês reconhecem que às vezes nós fazemos coisas que de facto não é assim uma luz a brilhar, se calhar é mais uma lâmpada fundida. Eu não falo de vocês, eu falo por mim mesmo. Ainda o stress desta semana, eu se calhar não devia dizer isto, mas eu estive estressado, não sabia o que havia de pregar, até há bem poucas horas. E o Gonçalo não tem a culpa, é lógico.
e a escola online, e fazer isto, e fazer aquilo, e fazer aquilo outro. E há um dia, às vezes, eles também estão saturados e tal, e o pai espiritual que ora, que tal, blá, 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 e de repente há 2 gritos que ele até... Eu acho que o prédio inteiro ouviu. Que ele até ficou a chorar, porque não estava à espera, nem eu. Claro que não demorou muito tempo a ter vergonha de mim mesmo, da maneira como às vezes nós reagimos à pressão. Não demorou muito tempo para lhe pedir desculpa, um tempo e pensar, Deus, mas que tipo de homem sou eu? É disso que eu estou a falar, cada um tem as suas. Que às vezes nós fazemos coisas que não nos orgulhamos. Nós dizemos coisas que não nos orgulhamos. Estamos a negar o Jesus que nos ensina a fazer o contrário. Não é ele que não tem que ficar saturado, sou eu que tenho que aprender a lidar com essa pressão, porque eu é que sou o pai dele. E cada um de vocês tem as suas coisas. Nós podemos ter outro tipo de postura. Não, isto está bom. Não, o patrão é assim. Não, a mulher é assim. Não. E continuamos iguais na mesma. Mas lá no fundo nós sabemos que não são posturas dignas de um filho de Deus. Não são posturas de alguém que é luz ou deve ser luz aqui nesta terra. É disso que nós estamos a falar. É disso que nós estamos a falar. É disso que nós estamos a falar. Eu não sei se vocês concordam ou não, mas quantas que por vezes temos atitudes que negamos a Jesus com as nossas atitudes erradas. Envergonhamos o nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus foi crucificado. Esta foi a razão porque ele chorou amargamente. Quando nós tomamos essas atitudes, ele ficou desiludido com ele mesmo. Ele ficou desapontado com ele mesmo. Ele ficou, mas onde é que estava aquele homem que disse, eu vou contigo até à morte se for preciso? Onde é que está aquele homem que às vezes está a louvar, a adorar ao Senhor, consagrado? Onde é que ele está? E sabe o que é que Pedro fez? João 21, podemos abrir a palavra de Deus, versículo 3, diz que disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Sabe onde é que eu quero chegar, irmãos? Lembra-se que Pedro abandonou a pesca a convite de Jesus. Jesus lançou-lhe um novo propósito para a vida. Olha, larga lá isso, vem e segue-me. Eu farei de ti um pescador de homens. E esse era o propósito de Pedro. Ele caminhou 3 anos ao lado de Jesus, aprendeu com Jesus. Há um novo propósito, há um novo desafio. Deus me quer usar. E é essa a caminhada de Pedro. Agora, ele nega Jesus. O mestre está pregado numa cruz. Ainda por cima ele tem uma atitude que ele não se orgulha, ele fica triste dela, ele fica amargurado em relação àquilo que ele tinha feito. E o que é que ele fez? Voltou para o passado. A gente sempre tem a tendência de voltar para aquilo que nos é confortável, para aquilo que é conhecido, para aquilo que não nos confronta. Vou pescar. A gente fica, Deus já não me ama, Jesus está desiludido comigo. Como é que ele vai usar uma pessoa que faz um disparate destes? É assim que nós pensamos. Provavelmente é assim que tu pensas. Provavelmente alguns de vocês, durante este ano até agora, algumas coisas aconteceram que tu não te deste a atenção ou não te apercebeste desta caminhada que às vezes é feita, mas meio a dormir, com os olhos abertos. E só tipo abanamos quando percebemos que fazemos alguma coisa. Isto não está bem. Muitas vezes isso também acontece connosco. Nós negamos a Jesus, ficamos tristes connosco mesmo, achamos que Deus já não nos ama e voltamos para o passado. Dizendo, não vale a pena. Deus já não quer saber de mim para nada. Igreja, o inimigo, ele fará qualquer coisa para te fazer voltar para trás.
qualquer coisa. Diz lá em 1 Pedro 5,8, sede sóbrios, vigiai. O diabo é o vosso adversário e anda em derredor, brandando como um leão, buscando a quem possa tragar. Agora a verdade é esta: Jesus tinha outros planos para Pedro. Deixa eu fazer esta pergunta. Será que Jesus ficou surpreendido com a negação de Pedro? Será que Jesus teve esta atitude? Pedro, como é que tu foste capaz de fazer uma coisa destas depois de tudo o que eu fiz por ti? Eu não creio que Jesus ficou surpreendido. Claro que não ficou. O que lemos em Mateus 26, os primeiros versículos, foi dizer, Jesus disse assim: Pedro, isto vai acontecer. Pedro é que ficou surpreendido, porque ele disse, não, nunca isso vai acontecer comigo. Comigo, nunca. Mas para Jesus não foi surpreendente. Jesus sabia que isso iria acontecer. Será que Jesus ficou surpreendido com o teu erro? Será que Jesus ficou surpreendido com a tua negação? Será que Jesus ficou surpreendido que, sem te aperceber, começaste a deixar de orar, a agir por conta própria, a seguir Jesus, mas porém agora de longe? Oh, pastor, mas sabe, isto não é a mesma coisa online. Pois, mas é o que é possível agora. Será que Jesus ficou surpreendido contigo? Claro que não. Deus sabe que nós somos vasos imperfeitos. Deus sabe que nós somos vasos imperfeitos e que necessitamos da sua graça, da sua misericórdia, da sua bondade. Deus conhece-nos. Romanos 11:29, versão o livro diz: as dávidas de Deus e a sua chamada nunca poderão ser anuladas. Deus não se arrependeu de ter chamado Pedro. E sabes o que é que eu quero dizer? Deus não se arrepende de ter-te chamado. Deus não se arrepende de ter chamado. Não te arrependas tu de Jesus, porque Ele não se arrependeu de ti. Jesus não voltou as costas a ti. Não voltes tu as costas a Ele. Oh, igreja, cometemos um erro, negamos a Jesus, não aproveitámos bem a oportunidade de representar bem Jesus, não brilhámos como devíamos. Mas sabe uma coisa? São estes tipos de coisas, são estas circunstâncias que fazem adormecer o nosso coração. Que fazem adormecer o nosso coração. Uma coisinha aqui, uma coisinha ali, uma coisinha amanhã, etc. E vamos ficando, às vezes, tipo anestesiados. Igreja, o que mais me impressiona nesta história é o amor de Jesus. O amor de Jesus por Pedro. O que mais me impressiona é o amor de Jesus por cada um de nós, por ti e por mim. Ele não desiste. Às vezes nós temos a atitude do filho pródigo. Lembra-se do filho pródigo? Quando estava mal, tinha feito disparate, etc. Ele pensou, eu vou voltar ao meu pai, mas eu vou dizer, pai, eu não sou digno sequer de ser chamado teu filho. Isto é o que ele pensou dizer, mas o pai não o deixou dizer. Porque isso não está na equação de Jesus. Deus sabia que o lugar mais cómodo de Pedro era voltar para o passado. Deus sabia que o lugar mais cómodo de Pedro é largar tudo e voltar para a velha vida. Por isso Jesus marcou um encontro com eles. Quando Jesus estava lá na pesca, não foi Pedro que foi ter com Jesus, foi Jesus que foi ter com Pedro. Deus sabe o lugar mais confortável para a tua vida. E Jesus, Ele tem um encontro marcado contigo. Ele não te vai abandonar. Algures na tua vida, como tu andas, a fazer o que tu agora achas bem entender, pode ser a certeza que Jesus vai ter um encontro contigo. Jesus vai ter um encontro contigo e Ele vai àquele mar, vai àquela praia. Pedro está a pescar e ele começa a assar um peixe. Nem precisa do peixe que Pedro vai trazer. Começa a preparar ali o pequeno almoço para toda aquela gente.
Os outros, ninguém reconheceu o mestre, mas Pedro, quando o reconheceu, atirou-se do barco para o mar. E quando estavam juntos, Mateus 21:15, depois de terem jantado, disse Jesus a Simão: Pedro, filho de Jonas, amas-me mais do que a estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. 3 vezes: Pedro, amas-me? Sim, Senhor, apacenta as minhas ovelhas. Terceiro é: Pedro, ama-me? Ele ficou triste e disse: Senhor, tu conheces todas as coisas. Já viu a transformação de Pedro? Quando Jesus lhe tinha dito: Pedro, tu vais me negar. Eu nunca. Depois disto acontecer, amas-me? E o terceiro: amas-me? Eu disse ao Senhor: tu sabes, é como dizer assim: Deus, Senhor, eu acho que te amo, mas já não sei. Tu conheces-me a mim mesmo melhor do que eu próprio. É um render total ao Senhor Jesus. Os teólogos dizem que Jesus perguntou 3 vezes para ele renunciar 3 vezes aquilo que ele tinha feito. Mas aqui a questão é que Jesus não desistiu do Pedro. A razão porque Jesus foi àquela praia para ter um encontro com Pedro, para despertar o coração de Pedro, que tinha adormecido com toda aquela situação. A alma ficou anestesiada, adormecida. E a nossa alma pode ficar adormecida com toda esta situação que nós estamos a viver à nossa volta. E Jesus está a marcar um encontro contigo, porque assim como Ele despertou o coração de Pedro, Ele quer despertar o teu coração, Ele quer despertar o meu coração, porque independente do que está a acontecer, Ele quer despertar os nossos corações para que possamos brilhar cada vez mais nesta cidade, para que possamos honrá-lo dia após dia, para que possamos dignificar o seu nome no nosso lugar de trabalho, em todo o lugar por onde nós andamos. E esta é a nossa oração: Senhor, desperta o meu coração. Desperta o meu coração, Senhor. Apocalipse 3:20 diz assim: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Oh, irmão, resumindo este versículo, sabe o que é que Jesus quer? Ter comunhão contigo e comigo. Ele quer ter comunhão comigo e contigo. Não adormeças. Não adormeças. Não adormeças. Não te deixes adormecer. Não te deixes anestesiar com aquilo que está a acontecer. Oh, igreja, é tão forte aquilo que eu sinto a Deus. Não te deixes adormecer. Sabe porque é que Deus... E andei às voltas e voltas e voltas. Acho que já preparei a mensagem para a sexta, para sábado, para domingo, para segunda, para as outras todas dias. Mas nada servia para hoje. Porque o meu desafio é este: que os Pedros que me estão a ouvir nesta manhã, o Mário, o Manelo, o Joaquim, o António, a Felisberta, que se possam pôr de pé comigo. Eu já estou de pé. E possamos dizer: Senhor, perdoa-nos todas as vezes que nós não te representamos com dignidade. Senhor, perdoa-nos todas as vezes que nós te negamos. Senhor, perdoa-me. Pode ficar de pé agora mesmo e dizer isso. Perdoa-me, Senhor. E desperta o meu coração. Desperta o meu coração, Senhor. Desperta o meu coração, Senhor. Desperta o meu coração.